Neste momento, nós vamos dar sequência às atividades desta manhã. Eu apresento a mesa redonda 1, cujo tema é a transformação digital em diferentes setores. E para compor esta mesa, como moderador, eu convido ao palco o Sr. Zenon Leite Neto, diretor da Urano Indústria de Balanças. Zenon é engenheiro diretor-presidente do grupo Urano, que contempla as empresas Urano Tecnologia, Urano do Brasil e Urano Technology Incorporation. É vice-presidente do CIBAPEM, da Fiesp, Sindicato da Indústria de Balanças, Pesos e Medidas de São Paulo. É presidente e fundador da Associação dos Fabricantes de Balanças do Extremo Sul. É coordenador da primeira missão brasileira de empresário à China, em 2005, para expor produtos brasileiros. Possui Prêmio Mérito Industrial pela Fiesp e Prêmio Cidadão do Ano de Canoas pela CIPS. E como primeiro palestrante debatedor, eu convido ao palco o Sr. João Galdino de Carvalho Neto, CEO e founder da Gênesis Inteligência Artificial. Como segundo palestrante debatedor, eu convido ao palco o Sr. Jadilson de Souza Alves Ferreira, presidente da Prime Tecnologia Limitada, Indústria de Soluções de Alta Segurança Fiduciária. Como terceiro palestrante debatedor, convido ao palco o senhor Eduardo Francisco Maran Bueno, presidente da Associação Catarinense de Organismos de Inspeção, ACOI. E como quarto e último palestrante debatedor, eu convido ao palco o senhor Eduardo Alfena, diretor da Wayne Fueling Systems. Bom, eu passo a palavra ao senhor Zenon, moderador deste painel, para abrir a mesa. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui. Agradeço o convite do Celso, que está proporcionando todo esse evento aqui para nós todos. E, em função do nosso atraso, que estamos aqui, eu vou falar bem pouquinho da parte de transformação digital, mas eu queria, assim, resumindo tudo que eu vou falar, tem um ponto que eu considero muito importante nisso aqui, que é da iniciativa privada. Hoje nós temos a transformação digital bastante forte na área pública já, ou a própria CNH, identidade, BUT, várias coisas que a gente hoje já está utilizando, título de eleitor, eletrônico, e título. E na área privada nós temos coisas muito importantes que estão funcionando hoje que a gente nem percebe. A nota fiscal eletrônica, por exemplo, nota fiscal ao consumidor eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônico. E agora entrou o código 2D da GS1. Isso vai ser uma transformação do mercado digital no Brasil. E o mundo, porque a GS1 é uma entidade internacional, fazem parte de 52 países. E esse código 2D, que na realidade é um QR Code e um Data Matrix, vai permitir uma série de informações que hoje a gente não tem no mercado. A própria experiência do consumidor vai poder clicar nesse código e ter informações, inclusive, do Código Nacional do Produto, que está lá na GS1. Então, quando eu comprar um produto, por exemplo, Sadia, é só me pagar, Sadia, eu vou saber lá desse presunto Sadia, não aquelas informações tradicionais que nós temos, mas tudo o que a Sadia cadastrou lá no CNP. Então, veja bem, o produtor, a indústria vai cadastrar os seus produtos lá e o consumidor vai buscar informação lá. O ano que vem, certamente, nós vamos fazer, no caso aqui é o Urano, agora fazer uma propaganda para o Urano. O ano passado nós ganhamos o primeiro case internacional com o Código 2D, a primeira solução mundial do Código 2D. A partir disso, nós estamos participando do grupo internacional da GS1, e o ano que vem, as máquinas já vão vir com a impressão do QR Code dos produtos.
inclusive está passando vários estudos sobre todas as tecnologias dos papéis que vão ser impressos, enfim. E o ano que vem nós vamos ter essa revolução no mercado. Então vai mudar tudo, gente. O controle de estoque, por exemplo, do supermercado, o velho FIFO que a gente fala, vai acontecer. Nós vamos saber a validade dos produtos, seja do supermercado, seja do próprio produtor. Porque se eu colocar o lote do produtor na mercadoria, eu sei quando é que aquele produto foi fabricado pelo produtor e não o que o mercado colocou, que pode ser diferente. Né? Então, eu vou dizer para vocês assim, ó, muita coisa está acontecendo, muita coisa vai acontecer, e eu vou me limitar por aqui, porque vou deixar para os palestrantes aqui colocar seus temas, e dizer para vocês o seguinte, que realmente o mundo mudou. É uma transformação realmente. O sistema digital, nem vou falar em cartórios, etc., né? Contratos, que a gente está em uma maravilha hoje, você não precisa sair do seu lugar para fazer uma assinatura de contrato. Né? E, bom, então vou passar novamente a palavra para a Patrícia, que ela vai ter encaminhamento para a nossa palestra. Obrigado, pessoal. Então vamos iniciar as apresentações e o primeiro tema é a inteligência artificial nos processos metrológicos e na logística. Eu convido o senhor João Baldino de Carvalho Neto, CEO e founder da Gênesis Inteligência Artificial. Apresentando o João, ele é graduado em Engenharia de Controle e Automação Mecatrônica. É professor de Inteligência Artificial na Unicamp, é professor de Inteligência Artificial e Machine Learning na Unisal. Especialista em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning, e é especialista em Engenharia Clínica pela Unicamp. É também especialista em Gerenciamento de Tecnologia de Informação em Saúde pela Unifei. E atualmente atua no desenvolvimento de tecnologias e sistemas para a área hospitalar industrial e é responsável pela implantação e integração de sistemas de engenharia de produção, sistemas clínicos, sistemas cognitivos, inteligência artificial, apoiando na sustentabilidade econômica de instituições públicas e privadas, efetuando suporte no desenvolvimento de boas práticas que garantam a confiabilidade e segurança no uso de tecnologias médicas voltadas aos pacientes. Bom, a palavra é sua, apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, tá? Pelo privilégio aí, agradecer a Rinesp, ao nosso presidente Celso, pelo convite. Eu quebrei um pouco o protocolo, estou de tênis, porque eu estava na Fenatran, pessoal, e a gente apresentou o primeiro carro elétrico feito no Brasil com inteligência artificial. Então nós estamos andando muito. Acaba que aquele cachorro que vocês viram anda também com IA, então a gente acaba correndo no processo, colocando ele em modo autônomo para mostrar o cenário. Bom, acho que eu vou pedir a mesma coisa que o nosso dos presidentes, se puder pôr no modo da apresentação. Eu vou falar um pouquinho do que a IA tem impactado o segmento logístico e o segmento industrial, tá? E aonde que nós estamos posicionados nesse cenário e o que vem aí de inovação e transformação. Inteligência artificial é um começo de um tsunami, tá? Não é uma ondinha, não é um hype como todo mundo acha, é algo muito além, está presente hoje no nosso dia a dia, em todos os cenários. Então, se vocês fizerem uma analogia, fazendo uma analogia entre nós aqui, tá? João, não usa o IA. Usa. Você tem Netflix? Você usa IA. Você tem Spotify? Então você usa IA. Então, no dia a dia, você tem um celular, ele fala para você que hora você vai chegar em casa, ele te manda uma mensagem no final do dia, Machine Learning. Então, Machine Learning hoje está presente em todos os processos e está cada vez mais entrando no nosso universo. Seja num sistema de forma cognitivo aplicado num processo industrial grande ou num robô, tá? Ou simplesmente numa mensageria pelo celular. Tá? Eu brinco assim que IA vai mudar a forma como nós interagimos, mas tudo começa como o nosso presidente do Metro falou, com a digitalização de processo. Quando as empresas vêm atrás da Gênesis para falar que quer usar inteligência artificial, mas você quer usar no quê? Para quê? Ah, peraí, não, mas isso você não precisa de IA, isso você só precisa de um banco de dados e de um sistema. Então, muitas vezes nós precisamos fazer o controle. E uma coisa que eu admiro no Metro, eu sou meteorologista desde pequenininho, vou falar assim, né? Mas eu admiro o Metro e o processo, que o processo, apesar de
há muitos anos atrás ser analógico, ele funciona. A gente sabe que com a balança calibrada ele entrega precisão. Nós sabemos disso. Eu venho da área médica, onde uma criança, se ela der 10 gramas de diferença, o medicamento pode matar ela no peso. Então é muito importante a calibração e a atuação de tempo na área da saúde. Só para fazer um parênteses, pessoal, enquanto o pessoal coloca ali, a gente tem um sistema, tá, que faz o certificado de calibração, inclusive de equipamentos eletrométricos. E nós temos uma integração com analisadores que calibram esse processo. Então, para vocês verem o grau de criticidade do processo, ultimamente nós fizemos uma avaliação. Hoje, o Gênesis ele é um dos 3 maiores sistemas de engenharia clínica e calibração do país na área médica. Olhando para o cenário, eu tenho aproximadamente de 90% a 93% dos equipamentos aprovados, só que eu tenho uma massa de 8% que são reprovados no processo metodológico. Então, isso é importante, porque isso pode causar morte, óbito, dependendo do cenário. Mas, João, mas vai causar diretamente? Não, mas indiretamente pode causar. Então, fica uma provocação aqui para todos. Controle metrológico é uma coisa muito importante. Tá? A metrologia é algo que não pode ser negligenciado. Na área da saúde, nós falamos que, dependendo do equipamento, literalmente mata o processo. Então, nós temos que olhar para esse cenário de forma muito clara, objetiva e realmente aplicando o que as normas determinam. Eu falo muito isso. Eu fui engenheiro consultor muitos anos em grandes hospitais, onde os hospitais a gente sempre aplicava a metrologia legal com sigma-manômetro, balanças, entre outros cenários, para aplicar o processo em cima do universo metrológico. Conseguiu? Acho que não, mas... Deixa eu ver se ele tem aqui, ó. Pra cá? Não, lá pro vídeo. Ah, tá lá. Verdade, pessoal. A tecnologia do mundo. No processo, 2 pontos importantes, né? O que eu vou mostrar para vocês é só, vou pincelar algo. Não, mas não estou no modo apresentação. No processo, pessoal, eu vou pincelar algo sobre IA e Machine Learning. Não é nada que o João vai trazer um conhecimento muito avançado em IA. Eu recomendo todos estudarem IA e Machine Learning, seja em especialização, em grau de mestrado de processo, perfeito, mestre, perfeito. E aí eu vou entrar aqui no processo, mas faz parte até da minha aula da Universidade Estadual de Campinas, uma introdução em IA, para nivelar a turma em conhecimento. Então, no cenário, que é só um slide rapidamente, falando, nós temos 3 níveis de IA hoje no mundo, falando em linguagem de programação. A primeira camada a gente fala em inteligência artificial e aplicações cognitivas, que é a camada externa, onde eu tenho um aplicativo tipo Netflix ou Uber, que vai falar e vai indicar rota e vai me notificar de um outro item que eu quero ver. Tá? E a gente tem um nível que a gente chama acima, esse nível é interessante. Esse nível a gente chama de Machine Learning. O nível de Machine Learning não está passando, tá, pessoal? Só para... Legal, pessoal. Está apertando pro lado? Estou apertando pro lado. Coloca de novo, por favor. Foi. Legal. Mas aconteceu o que você falou. Aprendizado de máquina, exatamente. No processo, pessoal, Machine Learning a gente tem uma camada mais avançada e Deep Learning a camada de rede neural. A camada em rede neural, nós falamos de processo de autoaprendizado ou autônomo, que nem vocês viram um cachorro onde ele faz algumas funções sem que eu não precise controlar. Se vocês repararem ali na hora que a gente brincou, ele começou a dançar, ele ficou de pé. Aquele comando eu não coloquei ele de pé como um drone, ele fez o comando sozinho. Então ele tem um modo autônomo onde ele atua como um animal, como um cachorro real. Ele vai levantar, vai sair andando, vai deitar, vai chegar próximo do dono, vai ficar esperando. Então ele faz processos de forma autônoma. Tá? E isso é baseado em redes neurais ou redes convolucionais. Tá?
Para quem quiser trabalhar com isso ou programar ou ir em cima disso, depois pode me seguir nas redes sociais, eu indico vários e-books e vários processos. Hoje o Google é líder mundial nesse processo, em processamento de redes neurais, tá? Então a gente pega desde o carro da Tesla até o foguete da SpaceX, eles trabalham com redes neurais convolucionais abertas, tá? E a linguagem de programação, para quem quiser conhecer, chama Python, no processo. No cenário aqui, pessoal, eu tenho um sistema, né, como eu comentei com vocês, ele está na versão 4.0, onde eu consigo fazer calibração. Por que eu estou nivelando todo mundo nesse cenário? Porque a partir de que eu faço uma calibração e emito um certificado, eu consigo gerar insights e análises sobre o processo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, tem algumas análises em cima de cenários industriais que são muito importantes. Como, por exemplo, se vocês me fizerem uma pergunta, eu sou da área médica há muitos anos. João, precisa calibrar um oxímetro de pulso? Eu falaria não precisa. Mas precisa calibrar um ventilador pulmonar? Sim, precisa. E muitas vezes o período tem que ter certo menor. Então são pontos que você pega com uma análise de uma IA de forma estatística, analisando o processo de forma massificada. Aqui um outro exemplo que a gente traz que é bem interessante e disruptivo, onde na área médica nós aplicamos essa etiqueta. Vocês podem pegar o celular e bater, fazer a leitura. Ele vai trazer de forma aberta para vocês a informação de calibração dessa máquina. Calibração, manutenção preventiva e corretiva da máquina. Então ele traz para a forma de fiscalização e processo todo o cenário para qualquer usuário visualizar. Isso é muito usado pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para verificar os processos. E na indústria o pessoal está usando como etiqueta padrão de manutenção do equipamento. Tá? Legal, João, o que tem de IA aí? Nada, pessoal, não tem nada de IA. Eu vou entrar daqui a pouquinho nos processos. Tá? No cenário, eu vou mostrar um exemplo para vocês da IA, onde ela roda com robôs colaborativos. Se alguém aqui trabalha com produção, em indústria ou em linhas produtivas, a nossa inteligência artificial controla robôs colaborativos. Então aquela parte legal de você ver o cachorrinho dançando ou ele levantando, quando nós colocamos num robô colaborativo, se o robô falhar ou a linha parar, ela avisa o outro robô que para o outro robô, chama o operador para colocar carga. Então aí você vê um ganho de produtividade de mais de 30%. Comprovado com grandes grupos, tá, pessoal? A gente tem vários grandes grupos hoje industriais que usam a nossa solução, aplicada inclusive com robôs da ONU. Não sei se vocês conhecem os robôs colaborativos da ONU, os braços, aplicado todo o processo aí em cenário. Tá? Em cima disso, aqui eu gosto de mostrar um exemplo bem interessante de como a inteligência artificial enxerga. Você quer ver um gráfico de pizza, Pareto, dado ali na mão, mas olha o jeito que ela enxerga. Ela enxerga de uma forma totalmente diferente. Tá? Ela correlaciona as informações que ela está vendo. Isso que vocês estão vendo no nosso BI, onde ela correlaciona, enxerga os dados e cria indicadores em cima dos dados que estão dentro dela. Aí uma pergunta que não quer calar, João, quer dizer que a IA, ela cria um indicador? Cria. Ela cria um indicador sozinha. Tá? Se eu fizer uma pergunta para ela, me analisa os certificados dos últimos 6 meses, ela vai montar um indicador para mim, na tela, para analisar o processo. João, faz predição de futuro? Faz predição de futuro. Predição de futuro é IA? Não é IA, pessoal. Importante, tá? Nivelamento, isso é matéria da minha aula, inclusive. É uma das provas que eu até brinco, que eu falo o seguinte: se o cara colocar que predição de futuro é inteligência artificial, eu reprovo ele. Cara, porque predição de futuro é estatística. Predição de futuro você aprendeu na faculdade, fazendo um cálculo de estatística, distribuição de probabilidade, você pode fazer até no Excel. Tá? Uma rede neural pode tomar a decisão e selecionar o melhor modelo de predição para aí sim te trazer um cenário. Aí isso aí é. Tá? Em cima disso, só que eu vou avançando aqui muito, pessoal, mas não tem problema. Peguem meu QR Code, mas eu vou mostrar um último cenário ali para vocês, eu volto no QR Code. Mas vocês estão vendo aqui um dashboard na tela, muito bonitinho, parecendo Power BI, Tableau, viu? Aquilo eu mostrei para vocês como a IA monta e analisa o cenário. Aqui é nós analisando o cenário. Eu estou falando aí de mais ou menos 2,5 milhões de leituras de calibração, tá? De diversos instrumentos. Então, nós estamos acostumados a analisar um certificado e validar ele, qualificar ele.
Aqui eu estou analisando 2 milhões de leituras e te falando que está aprovado e reprovado. Ponto a ponto. Legal, João, mas de forma aberta? Sim, de forma aberta. Então, eu consigo mostrar para o usuário, não, a inteligência artificial, né, pessoal? Ela consegue analisar em tempo real, em tempo de execução, que a gente fala em segundo, mais de 2 milhões de leituras ao mesmo tempo. Então, eu achei muito interessante colocar esse ponto e fazer um parênteses para a apresentação do nosso presidente do Inmetro, que é bem interessante. A hora que você digitaliza o processo, você põe a IA na camada, a análise é muito mais rápida. Eu achei sensacional a questão do fiscal. O fiscal tinha que olhar caminhão por caminhão. Agora ele olha só aquele que não passou no processo. Esse é o mesmo cenário aqui que eu estou mostrando. Você não precisa olhar todos os certificados, mas você precisa olhar aquele que está reprovado. Que muitas vezes vai te dar um problema, um recall, que vai te gerar um problema estratosférico que você pode matar antes desse cenário acontecer. Fazendo um parênteses, pessoal, nós temos um cliente global que usa a nossa solução Latinoamérica, onde ele avalia todas as entregas, e vocês conhecem esse cliente, que é o Mercado Livre. Então, todas as entregas hoje feitas no Brasil, quando você recebe um produto errado, a nossa IA faz uma avaliação e ele já faz um background para conseguir disponibilizar um outro produto certo. E o Mercado Livre tem um algoritmo lá, que é muito interessante com o IA, que ninguém olha, tá? Vou comprar um produto, eu olho, ele fala, está disponível entrega full, hoje. Isso é uma IA que avalia. Ela falou, você tem chance de comprar, então deixa eu já disponibilizar o produto para você. E aí todo o CD logístico por trás se desloca o produto para o produto chegar antes. Pontos importantes, que é o que a gente sempre comenta. Cara, certificação, metrologia é muito importante. Se uma IA estiver descalibrada, vou fazer uma analogia aqui com vocês. Você imagina o estrago que ela faz. Se ela não estiver muito bem treinada em 2 milhões de leituras, você imagina ela reprovar 500 mil de leituras. Então não dá para brincar com o processo metrológico. Tem que ter muito conhecimento de avaliação de causa. Eu até brinco no cenário, tem que ter um controle muito bem feito no papel para você emergir para o digital e realmente escalar o negócio. Tá? Uma frase do Pequeno Grande Homem, para encerrar. Para mim ele é o Einstein da nossa geração, Stephen Hawking. Ele falou que a inteligência artificial vai ser, na minha opinião vai ser, tá? O maior evento da história da nossa civilização. Nós não temos diferença disso falando de IA. Cara, James Webb está a 1 milhão de quilômetros da Terra, tirando foto antes do Big Bang. Então, assim, tudo com machine learning processando as imagens em tempo de execução. Tá? Basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Me sigam nas redes sociais. Mais uma vez agradeço à Remesp, agradeço aos Celso, agradeço ao Senai. E a ideia era dar uma mexida na cabeça de vocês. Tem um robô lá fora para vocês verem. A gente está na Fenatran com um carro autônomo, 100% inteligente, feito no Brasil, isso é o mais legal. Tá? E com IA. Esse é um outro ponto aí interessante. João, mas por que IA num carro? Só para encerrar. Cara, eu posso sair para entregar, o carro estaciona e fecha sozinho. Então são várias funções que a inteligência artificial vem para nos potencializar. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Se vocês já tiverem a oportunidade de entrar no Tesla, ele tem um modo que, se você estacionou ele lá no final do mercado e começou a chover, você aperta um botão, o carro vem até você. Você não precisa andar na chuva para pegar o carro. Então, isso é IA, é machine learning. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, João, pela apresentação. Obrigado, João. Chega da medo. E para apresentar o segundo tema, gerenciamento eletrônico de abastecimento seguro do sistema GNV, modelo aplicado em Santa Catarina, eu convido os senhores Jadilson de Souza Alves Ferreira, presidente da Prime Tecnologia Limitada, indústria de soluções de alta segurança fiduciária. Apresentando o senhor Jadilson, ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Administração da USP, Processamento de Dados pelo Instituto Federal de São Paulo, ETFSP, e Marketing em Finanças
pela Fundação Getúlio Vargas. E também o senhor Eduardo Francisco Maran Bueno, presidente da Associação Catarinense de Organismos de Inspeção, ACOI. Eduardo é graduado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Atua em inspeção veicular, respondendo pela análise de veículos recuperados de sinistros, modificados e transformados, fabricados artesanalmente, com sistemas de GNV instalado. Supervisão de descontaminação e a inspeção de equipamentos e veículos que transportam produtos perigosos. E é perito judicial para o setor de inspeção veicular. É também conselheiro da Federação Nacional de Inspeção Veicular, FNV. Bom, sejam bem-vindos. Apresentação de vocês. Bem, bom dia. Eu vou fazer essa apresentação em dois, né? Inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação da PRIM e depois eu vou prosseguir com o Eduardo, vou prosseguir com a explicação técnica dessa solução que nós aplicamos no estado de Santa Catarina, que é uma solução que, sem o Eduardo, sem o trabalho de ajustes, lá, de convencimento com o pessoal local, talvez não teria o mesmo sucesso. A gente só foi o provedor da solução técnica, até demandado por eles. Então, eu queria, por exemplo, começar a apresentação da PRIM, só para ter uma noção, uma coisa muito breve, só para vocês saberem como é a história nossa. Tem que colocar o som. Tem o som. Arte e segurança. Princípio, meio e fim da PRIM. Uma empresa cuja missão é proteger a receita e as operações dos clientes a partir de soluções e dispositivos de segurança. Proporcionamos soluções exclusivas em sintonia com os mais avançados centros do mundo. Foi assim que conquistamos inúmeros prêmios em excelência gráfica, impressos de segurança e inovação tecnológica. O nosso foco é estar à frente, concebendo os melhores produtos e serviços, com técnicas e parâmetros do que existe de melhor em itens de segurança. Sistemas informatizados e tecnologia de última geração. Gente, arte e tecnologia unidos para tornar o seu mundo mais seguro. PRIM, alta tecnologia em proteção de receita e operação. Bem, a PRIM, essencialmente, ela nasceu como uma gráfica, né, uma gráfica de segurança, tipo uma Casa da Moeda, mas sempre focou na inovação contínua e na proteção das receitas dos nossos clientes. Já há mais de 30 anos que nós temos. Então, nós participamos hoje do Brasil. A gente participa nessa Intergraph, que é uma reunião de casas de moedas do mundo. E do Brasil, quem participa é a Casa da Moeda, a PRIM e a Polícia Federal como Interpol, né, porque é internacional. É um evento interessante, porque lá se apresenta as fraudes de passaporte, como falsificação de dinheiro, e quais são as soluções atualizadas. Até porque, se a gente inova e né, o mundo evolui, o falsário atrás da fraude também anda bem rápido, né? E implementado com recursos muitas vezes abundantes, né? Nós fazemos um trabalho, criamos lá a Universidade PRIM, que é um trabalho junto associado às escolas. O Senai é um grande parceiro nosso, onde a gente treina as pessoas, desenvolve, porque nós acreditamos. Aliás, meu pai sempre falou que a grande mudança do mundo acontece pela educação. Então, é uma coisa que
é algo que a gente sempre focou e fica muito feliz, orgulhoso de poder estar fazendo esse relacionamento com as escolas locais, toda aquela região ali de Alphaville, de Barueri, de Jandira, e muitos primeiros empregos são gerados pela própria PRIMA. É um trabalho muito bacana, que nos dá orgulho, né? Nós temos diversos tipos de soluções. Eu trabalhando um pouco com inteligência artificial, não nesse nível da apresentação anterior, que é uma coisa interessante, mas eu queria mostrar, na verdade, a gente tem o foco de proteger a receita e proteger a operação, porque em alguns casos a operação é mais importante do que a receita, né? Quando você fala de proteção à vida, é o caso do GNV. O GNV tem um problema sério, porque como o sistema já tem mais de 20 anos, o cilindro, quando nasceu, ele nasceu com uma idade limite de 20 anos. Após 20 anos, ele está superado o limite dele de vida. Então, é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que semana sim, semana não, explode um cilindro. Acho que uma das últimas vezes matou 2 ou 3 pessoas, não foi, Eduardo? O frentista, mas a Ponte Santa Catarina, que o pessoal não abastece já em posto que tem GNV, né? Então, é uma necessidade. Tá bom, tem uma receita ali da inspeção, tem uma receita da venda do cilindro ok, tudo bem, isso faz parte do capitalismo, mas a gente não está focado nisso só, está na operação, na proteção à vida, né? Então, por isso que a gente vem com esse tipo de solução. Passa para o próximo, por favor. Isso aqui tem alguns elementos de segurança do selo, que é o selo bimétrico, que é a holografia. A gente trabalha com holografia que é do mesmo fornecedor da Casa da Moeda, que faz a nota de 100 do euro, que é a Curso. Na verdade, ele pediu para ele desenvolver para a gente na unidade da Suíça, que lembrando que ele nos ofereceu até para fortalecer o produto. É um elemento de fácil aferição, de fácil percepção, porque, como fala o Carlos Alberto, que é diretor da Casa da Moeda, um grande técnico, ele fala o seguinte: na segurança você tem nível 1, nível 2 e nível 3. Quando o nível 1 é aquele que o cidadão comum consegue perceber a falsificação, porque dinheiro é sempre vão falsificar, né? Agora, a diferença é que nossa Casa da Moeda, vou falar pela Casa da Moeda, a Casa da Moeda faz um dinheiro tão bem feito, com elementos tão bem feitos, que qualquer criança, é muito comum você falar: não, mas pegamos a cédula falsa, mas era muito grosseira. Muito grosseira. É esse que é a diferença. Ela fez um elemento como passaporte, essa coisa toda, que é muito mais importante do que dinheiro, né? Imagina você conseguir um passaporte para entrar nos Estados Unidos e explodir lá uma bomba qualquer. Aquilo para um radical vale mais que $1 bilhão, né? Então, a gente tem que dar elemento fácil no nível 1. Porque, como fala ele, quando passou do 1, o dinheiro falso já circulou. O passaporte já entrou falso. Aí o mal já está feito. Então é o 1 que tem que segurar. Agora, a grande segurança está no 2 e o 3, que são os níveis mais evoluídos, que vai para a perícia, tal, mas não são os mais eficientes. Aqui está um dos problemas de gás, né? E das explosões, do problema do sistema. Mas eu queria, antes de entrar nisso, eu tenho um slide, que é aquele você tirou do Oi? Melhorou? Bem, tem um slide que eu queria mostrar aqui, que eu não sei exatamente onde foi parar, mas volta naquele primeiro aí, no anterior da segurança. Vai aparecer que é o do ser inteligente. Eu gostei bastante da apresentação do de ambos, tanto de todos, mas especificamente do presidente Metro e esse daí, para um pouquinho aí, e da inteligência artificial. Foi o seguinte: a gente percebeu a seguinte situação: em alguns casos, a gente aplicava a segurança no produto, na solução, mas a pessoa comum não conseguia perceber. Então você vinha evoluindo, e você pega, por exemplo, vou falar de uma indústria que não está aqui, mas a indústria de extintor de incêndio. Extintor de incêndio, acabou de sair o Valerini aqui, ele me contou uma história, que ele me disse que é o seguinte: no Inmetro, um dia ele estava no Xerém, e
e viu um funcionário dele retirando extintor de incêndio para manutenção anual. Aí ele chegou no Rio Comprido e viu o mesmo funcionário com a picapezinho deixando o extintor e retirando de xerém. Então o que ele fez? Aí eles mandou embora, tal, tem uma saidinha, eles voltaram e vai confirmar a história, ele me contou. Eles trocaram, e se fosse um prédio, teria cobrado 10, 15 mil reais. Então a indústria de extintor de manutenção, os IPENs que estão aqui sabem disso, é uma indústria que naquela operação do olho de boi, que a Polícia Federal fez, prendeu mais de 40 pessoas. Mas a coisa era tão boa que as pessoas foram presas, soltas e continuaram praticando a fraude. Se você pegar a receita que você cobra para pegar um extintor bom, um extintor, levar para fazer uma pseudo-manutenção, devolver e cobrar R$100, você vai chegar numa cifra de R$500 milhão ao ano, o valor atual, que era 30% do mercado. Falso. Isso é dado público. Os IPENs têm essas informações. Eles sabem como é essa quadrilha. Então, o que a gente ia fazer? O selo, né, para não falsificar. O pessoal tentava falsificar o selo, porque os IPENs começaram a fazer a fiscalização, começaram a pegar o pessoal e não conseguia deter. Bem, como é que se resolveu? Eu falei, ô Jefferson, é o seguinte, você não vai conseguir resolver esse troço, porque o interesse é muito grande. Eles sabem, por exemplo, que eles não entram num prédio de residência, o IPEN, eles sabem que o IPEN não pode fazer fiscalização. Então, você pegava prédio de 20 andares, todos os extintores falsos. E quem conhece um pouco sabe que foco de incêndio se combate no primeiro minuto. Passou daquilo, foge e deixa perder tudo. Muitas vezes, depende do andar, se for ali no andar do meio, os de cima podem morrer, porque sobe. É isso é fato. É fato. Então faz o seguinte, cria um selo inteligência e dá para todo mundo. Mas começa a dar para bombeiro, começa a dar para síndico, começa a dar para cidadão. E o que faz? Faz exatamente isso que a gente faz hoje no GNV, faz em outros produtos. Você bate uma foto, você abaixa o aplicativo, qualquer um, grátis. Abaixa o aplicativo, olha para o selo, bate a foto e ele fala, esse selo é verdadeiro. Esse selo dá rastreabilidade. Muitas vezes as pessoas falam, coloca um QR Code. O QR Code tem eu respeito esse engano que as pessoas fazem. O QR Code você pode reproduzir milhões idênticos. Esse não, esse é único. Você tem um DNA único, porque você está associado com uma série de elementos únicos que dá inteligência política. Então, a gente levou o perito para a dona de casa. Uma foto. E acabou com esse troço de R$500 milhão de fraude. Teve gente que não gostou? Vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida? Você acha que faturar R$500 milhão se ganha sozinho? Não sem pagar imposto? Lógico que não. Por isso que a gente começou pelos bombeiros, porque os bombeiros são de uma formação que prezam a vida. Levado pelo IPEN de São Paulo, inclusive. Depois vamos aos síndicos. Amigo, mas aquilo tem uma força enorme contra, porque a hora que começou o cidadão pegando celular, fazendo aquilo da bomba e batendo, aí a força sabe, lamentavelmente, como fala o meu sogro, que mexe com pedras preciosas, ele tem uma mineradora, ele falou, o mal tem muita força. Ele tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro de convencimento. Mas o fato é, se ouvir os IPENs, sabe que isso ajudava bastante. Mas nenhuma proposta escrita do IPEN de solucionar e melhorar, eu via catado desse assunto. Mas desculpa, eu dei uma voltada porque eu quis mostrar que nesse caso aqui do GNV, o Eduardo nos procurou e falou, olha, o pessoal não pede mais o selo. Porque tiraram do para-brisa, inventaram que roubava o carro e tal. Mas a gente tem que travar as bombas. Vocês precisam disso? Nós precisamos disso. Então nós vamos pegar o selo de metro,
com as características que estão lá, com tudo que está lá, com a inteligência que a gente tem no selo, a gente vai, dentro do papel de segurança, vai ter um microchip que é invisível ao vista desarmada. Ele vai apresentar no posto e vai destravar a bomba. E a gente deu a solução total, que é a única no mundo. Mas o Eduardo fez tudo isso acontecer porque teve que fazer lei na Assembleia, teve que fazer isso. Agora é contigo. Boa noite a todos. Agradecer primeiro a organização do evento. Nós viemos aqui para expor um pouquinho, brevemente, porque sabemos que temos a limitação do tempo, né? Mas nós tínhamos o problema que nós passamos ali, a ocorrência cada vez mais constante das explosões dos postos de combustível. E por que isso acontecia? O selo, sim, ele é um ator ali muito importante para essa verificação. Não houvesse o selo, nós teríamos aí uma incidência muito maior desse risco, mas ele acaba inserindo aquela situação que o próprio presidente comentou, é o fator humano. Então, o ato de cobrança do selo no abastecimento, ele era um limitante para a efetividade e a segurança aí, que o segmento realmente exigia. Né? Então, nós buscamos a Primo justamente com esse desafio, né, em tornar mais útil o selo utilizado do Inmetro, mantendo as características, porque nós temos várias situações de regulação que passam pela ANP, passa pela própria gestão do posto, sabemos ali que tem a questão da bomba, né? E o desafio foi justamente isso, comprado pela Primo, e faço também agradecimento aí ao presidente Floriano, que representa o IPEM, lá chamado Inmetro, de Santa Catarina, que foi um grande parceiro em levar esse projeto para as entidades públicas. Então, a Prime, ela encapsulou esse elemento eletrônico, né? Então, a partir disso, nós demos tecnologia ainda maior a esse sistema, e nós nos valemos de uma solução barata, porque esse era um condicionante do projeto, tinha que ser barato para o usuário. Então, o selo que ele já tem do Inmetro, ele é o mesmo que vai continuar sendo dado, agora com uma tecnologia maior, mas mais do que isso, tem que ser barato para o posto, porque senão ele vai acabar não efetivando essa implementação do sistema. Então, nós pensamos no primeiro momento, naquele modelo de RFID, para quem conhece o portal como se fosse o Sem Parar, mas cada portal daquele, para o posto, ia custar 30 mil para cima. E você pensa em 4, 5 estações dessa e encarecer bastante o produto. Então, nós verificamos, na verdade a Prime fez um estudo muito amplo sobre isso, e nós verificamos que já tem os postos uma questão de controle do próprio posto. O frentista, vocês vão observar, ele passa o crachá dele, que tem um NFC, e ele libera a bomba para poder fazer o abastecimento. Para o proprietário ter o conhecimento ao final do dia que 4, 5, 10 abastecimentos não foram cobrados e qual foi o funcionário que não realizou a cobrança. Então, o sistema ele insere uma crítica a mais nessa situação. Então, o servidor, que é esse aqui do canto, né, vem antes desse concentrador, é o concentrador que faz a identificação do proprietário, libera o bico para abastecimento. Então, o servidor ele insere essa crítica de leitura do sistema do GNV. E esse servidor ele vai junto ao sistema, e ele precisa de uma mobilidade. Não pode colocar um servidor a cada bomba de abastecimento. Né? Então, foi desenvolvido, porque nós tínhamos a limitação também, já tem, inclusive, presidente, essa possibilidade aí de fazer a leitura, a identificação com o celular, mas a ANP ela veta a utilização de celular próximo à área de abastecimento. Uma lei antiga, né, ponto que realmente tinha o centelhamento, né, hoje em dia a tecnologia do celular já está muito mais avançada, acreditamos que não teria esse mesmo problema, mas temos que cumprir a lei que está em vigor. Então, tem os equipamentos, esses POS, que fazem a cobrança de cartão, ele permite essa leitura, e ele foi adotado justamente para dar essa mobilidade ao usuário. Né? Nós estamos com um tempo bem curto, né? Então a gente vai tentar só passar brevemente, lembrando que nós temos um stand aqui para quem quiser mais informações sobre o projeto, né? Mas o desafio ele acaba envolvendo, além da questão do abastecimento, né, que é a primeira interface. Então aqui ele demonstra, né? Primeiro ele vai passar o selo, ele vai habilitar para a próxima etapa, vai passar o verificador do frentista e aí permite a liberação. Eduardo, só para completar, para ficar claro para eles, é o seguinte: a Prime pegou esse sistema de GLTEC que já está no posto.
A gente só colocou essa caixa de conexão que deu aos postos. De antes eles iam pagar 30 mil, a gente sabe que no Brasil é muito sensível para isso. O Brasil tem dificuldades, né? Então, vai ter que pagar mais 30 mil para alguém ganhar dinheiro. Não, é também para ganhar dinheiro, porque faz parte do capitalismo. Ninguém aqui está para viver sem ter lucro, né? Mas dá solução na medida. Então, a COI, a Prime desenvolveu e forneceu a COI doou aos postos. Então, os postos não têm motivo de falar, não queremos. E o sistema de todo o gerenciamento e monitoramento, que não é coisa pouca, que a inteligência de saber se está acontecendo fraude, não, porque a fraude vai tentar, né? A pessoa vai tentar pular. Ela é alguma coisa desse tipo. São 200 mil usuários, né? São 150 mil transações, 300 dispositivos conectados, 548 bicos, 137 postos, 50 municípios. Isso tudo, a nossa equipe de engenharia de software desenvolveu, está pronto, os nossos recursos, e está disponível para implantação com a lei que já foi promulgada. Então, a Prime, ela foi lá na frente, eles procuraram a gente, nós acreditamos neles, eles acreditaram na gente, então a gente desenvolveu com o nosso recurso próprio e deu a solução. Falou, agora é só fazer acontecer. Mas nós sabemos que os postos não têm interesse, porque eles abastecem hoje o carro roubado. Não estou fazendo uma crítica negativa, mas eles abastecem todo mundo. Se o carro for roubado, ele abastece. Se o carro estiver irregular, ele abastece. Não importa. A consciência lá não chegou ainda, que nem no Rio está um pouco mais perigoso, porque está explodindo muito carro, eles estão um pouco mais de medo. Mas mesmo assim, não considero. Então eu falo, Eduardo, a gente dá para eles. A Prime já é remunerada. E a gente mostra essa solução. A Prime é uma empresa brasileira, com conexão, obviamente, internacional. Essa solução vai funcionando. Vejo que é uma operação bem rápida, né? Então esse era outro fator importante, que não pode paralisar a operação do posto, né? E como já Dilson falou, nós chegamos um quantitativo em Santa Catarina e para cada veículo regular nós tínhamos um irregular. Daí a preocupação, que daí é uma questão de tempo para que comece também a explodir em Santa Catarina. Não temos nenhuma ocorrência, mas estamos agindo de forma preditiva e pensando também no projeto que caiba no cenário nacional. Eduardo, só para dar a última frase, o Eduardo disse, nós vamos agora, isso ficou como do Detran, lá o Detran vai resolver, entre outras coisas, aumentar a arrecadação em 42 milhões de reais, né, em PVA não pago. Ele falou, a gente pode fazer isso com todas as bombas, com todos os combustíveis. Eu falei, não mete nisso. Porque às vezes eu penso sempre no extintor, né? Quando você começa a resolver o problema e começa a atacar muito, não é problema. Começando por essa parte, que eu acho que é de vida, né? É de produção de vida, porque se você fechar tudo, às vezes você cria tanta força inimiga, né, Eduardo? Então a gente tem que ir devagarzinho. Então é isso aí. Obrigado para vocês todos pelo tempo, pela atenção. Muito obrigada, Eduardo e Jadilson, pela apresentação. E como quarto e último debatedor, apresentando a palestra O Impacto da Chave Digital nas Bombas de Combustíveis, eu convido o senhor Eduardo Alfena, diretor da Wayne Fueling Systems. Eduardo é gerente de produto da Dover Fueling Solutions, possui mais de 30 anos de experiência na área de engenharia eletrônica e mais de 20 anos atuando no âmbito de soluções de abastecimento. Hoje, se dedica ao desenvolvimento de novos produtos da multinacional DFS para atender às demandas atuais e futuras do setor de combustíveis. É pesquisador de inovação e especialista da Wayne. Alfena já ministrou inúmeras palestras sobre conteúdos variados, destacando-se os mais atuais, LTM 559 e recuperação de vapor. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco do mercado, né? Queria agradecer primeiro ao Celso pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A bomba de combustível, né, o posto, no modo geral, sempre foi, digamos, um elemento muito visado pela sociedade, né? Quer dizer, tem uma
uma suspeita sempre muito grande de equipamentos que são fraudados, etc. Então, vamos falar um pouco, né, de como a gente está trabalhando na chave digital na bomba e qual foi o processo, né, que tem se desenrolado até agora. Bom, o regulamento, né, esse regulamento ele vem sendo discutido há muito tempo. Né? Ele começou já em 2012, né, e foi uma demanda da sociedade. Né? Basicamente, é por causa de fraude. Né? Então, eram inúmeros relatos de fraude de combustível, e a norma que a gente seguia era muito antiga, era de 85. Né? Então, tinha necessidade de fazer a atualização da norma e também de prevenir fraude no equipamento. O que eram os impactos que isso causava? Né? Dano ao consumidor, concorrência desleal, fraude fiscal, evasão fiscal, né? E diversas outras que você também poderia ver com danos pessoais. Né? Então, às vezes, a bomba estava boa, o cara discutia com o frentista, que tem uma série de problemas que davam isso no custo. Bom, nesse novo regulamento, né, participou toda a sociedade. Né? Quer dizer, não é o Inmetro que impõe isso para a gente. Né? O Inmetro, ele chama um comitê, são diversas entidades que participam, Ministério Público, sindicatos, associações, fabricantes, usuários. Então, muita gente que participa, né, desses regulamentos. Então, não é um regulamento que vem de cima para baixo, com o Inmetro impondo à sociedade. Né? É um regulamento que é realmente discutível. E a gente teve uma participação muito grande nesse regulamento, né, que está até conversando com um colega, que quando começou a discussão, o auditório era maior que esse aqui. Tinha muita gente realmente interessada e envolvida nesse aspecto. Depois, quando vai afinando, né, fazendo assim, o grupo de trabalho, efetivamente, vai ficando um pouco menos de gente, mas muita participação e com diversas entidades. Para apoiar o regulamento, né, você não basta ter um regulamento, você tem outros digamos, que são... um pouco histórico, né, de reuniões, como se desenvolveu, quais são as alterações que teve ao longo dos anos. Né, então, digamos, o regulamento ele foi aperfeiçoado ao longo dos anos, tirando dúvidas, algumas questões técnicas também que os fabricantes tinham, e para poder, digamos, estar hoje na portaria 2007, de 2022, que foi a última emissão dela. Bom, tem outras normas de regulamento são associadas. Né? Quando você fala de regulamento, às vezes você precisa detalhar o regulamento. Então, tem algumas normas que também são, digamos, fazem parte do regulamento e são chamadas de regulamento. Né? Então, essas normas, acho que o presidente até mostrou uma lá, que foi da parte de protocolo, né? Elas são desenvolvidas ao longo dos anos. Já não foi assim, de primeiro, quando foi liberado o regulamento, que ela foi feita. Ela foi desenvolvida com os técnicos ao longo desse período, e por isso demorou um pouco mais do que previsto para esse regulamento estar bem detalhado. Bom, quais são as principais fraudes, né, que você via no posto? Principalmente a fraude eletrônica. Né? Então, a fraude eletrônica é aquela mais difícil de ser identificada no posto, porque elas são muito difíceis de identificar. Ela é nível, claro, é microchip que você bota, é um cabinho que você bota mais, é um comando eletrônico que você não consegue perceber. Então, o técnico do Inmetro, quando ia fazer a fiscalização, a fraude mecânica é mais fácil, né? Tem lá um desvio, ele vê lá um elemento estranho na bomba. Quando é eletrônica, ele bota um microchip embaixo do conector, ele altera um chip do fabricante. É muito mais complexo você poder identificar. Então, a gente percebeu que isso era o problema que a gente tinha no equipamento. E aí também tinha a alteração, conforme o presidente falou, que saía desde o transdutor, que é o elemento que faz a medição, né, ele transforma a medição mecânica numa medição eletrônica, e chega até o visor da bomba. Então, esse foi o foco que o Inmetro deu. Né? Então, garantir que o volume abastecido não seja alterado desde o transdutor até o visor da bomba. As técnicas de alteração dessas medidas são diversas. Bom, então o transdutor no nosso mercado é conhecido como pulso, né? Então, porque antigamente ele era geralmente um gerador de pulsos, né, que transmitia o movimento do medidor, que era o volume, para um computador eletrônico que fazia a medição entre o pulso e associava o volume que passava no medidor. Então, o que foi decidido? Né? Que o pulso ia ter que ter um módulo criptográfico e também armazenar um certificado digital, para garantir, digamos, que aquele pulso ele é autêntico, ele tem autenticidade,
todo digamos, o volume que vai ter permitido, os dados permitidos do pulso até, digamos, a cabeça eletrônica, ele não seja alterado de forma nenhuma. Você garante quem enviou e garante que ele enviou. Toda a parte de software, né, ele passou a ser, digamos, homologada pelo método. Então, era uma coisa que o nosso segmento não tinha. Né? Então, o método passou a analisar se o software do equipamento, principalmente na parte de medição, que é toda a parte do pulso, que faz a transmissão lá, transforma a medição mecânica em eletrônica, se ele é suscetível a ter algum tipo de fraude. Falamos, né, que assim, foi falado que tinha fraude, o cara fazia remotamente. Né? Então, ele botava um dispositivo eletrônico na bomba, em que ele fazia uma conversão do volume medido para um volume que era mostrado no display, e o cara desabilitava isso remotamente. Né? Então, são fraudes, digamos, muito complexas. Né? Então, o que tem que fazer? O software tem que ser analisado, não permitido a parte, digamos, um parâmetro que o cara pode selecionar, que pode ou não ativar uma fraude. Né? O pulso, o display, que antes era um indicador, digamos, sem inteligência, né, sempre se mostrava o volume abastecido, ele foi dotado de uma inteligência. Então, ele tem que ser capaz de analisar o dado recebido, verificar se aquele dado é íntegro, e só assim ele exibir para o usuário no final do abastecimento. Então, dessa forma, ele trouxe mais complexidade ao equipamento. Né? Então, o equipamento ele passou a ser, digamos, um equipamento mais seguro e mais também sofisticado. Uma outra inovação foi a canal de comunicação Bluetooth. Então, esse canal de comunicação Bluetooth vai permitir que o usuário também faça a fiscalização. Então, eu vou ter, digamos, um reforço, né, além do, digamos, a pessoa do IPEM, que vai no posto fazer a fiscalização, o próprio usuário pode fazer essa fiscalização. Isso é muito bom, né? Porque você desconfia do equipamento, hoje não é um processo. Está desconfiado, você pega o frentista que ele pega um galão de 20 litros, ele realiza uma abastecimento de 20 litros, verifica a exatidão da bomba com o caneco, e daí o frentista tem que pegar esse caneco e retornar para o tanque. Olha o trabalho que dá. A fiscalização vai ficar mais inteligente. Bom, esse canal de comunicação também vai ser feito para fazer uma série de outros melhorias. Aqui, digamos, no nosso caso, né, a Wender é um fabricante internacional, né, então nós estamos presentes agora da Dover, né, então a Dover ela tem as marcas Wender e Tokai, são marcas internacionais de bombas de combustíveis, ela tem presença praticamente no mundo inteiro, e esse projeto é um projeto inovador. A gente não tem nenhum tipo de requerimento igual a esse em nenhum país do mundo. A gente sabe que todos os países têm seus problemas com fraude, alguns maiores, outros menores, né? Mas sempre tem. A gente tem demandas um pouco distintas, né? Já tivemos alguns trabalhos que a gente fez no curso e outros para outros países e na própria computadora, né? Mas agora é completamente diferente do que a gente tinha. Então, esse também foi um fato, né, de que você elaborar, digamos, um texto e um regulamento que seja execuível pela indústria, né? Ele, como é inovador, ele tem que ser alinhado com a indústria, tem que ser, digamos, feito, digamos, com mais gente participando. Né? Então, criar um regulamento que não seja execuível. Então, no nosso caso, a gente teve que desenvolver curso novo, com maior capacidade, né? Porque tem um módulo seguro, que vai também armazenar o certificado digital. Ele tem que ter uma proteção mecânica maior também do que eu tinha anteriormente. E nós tivemos que utilizar um display inteligente, né? Porque ele vai ter um visor inteligente, vamos chamar assim, porque agora ele vai ter que verificar se o abastecimento revisado foi realmente o abastecimento que está sendo enviado para ser exibido. Tivemos que desenvolver uma interface Bluetooth, que é o canal de comunicação que vai permitir ao fiscal realizar, digamos, uma fiscalização melhor na bomba, e sem, digamos, precisar, digamos, abrir a bomba para poder fazer a fiscalização. E também vai ajudar também o próprio usuário a fazer a fiscalização. E o computador, também foi uma inovação tecnológica, teve que aumentar o poder de computação também. Bom, qual é o impacto
O primeiro impacto que teve, né, foi o processo de homologação. O processo de homologação é mais complexo, né? Então, hoje a bomba está passando por mais testes, né, com maior rigor do que era anteriormente. Então, tem que fazer a parte de ondulação do modo escuro, que é aquele que vai no pulso, no transdutor, análise de software, teste de compatibilidade de eletromagnésio, não tinha no nosso setor, passou a ter, aprovação, e a aprovação de item a item também separado. Bom, então aqui também tem que fazer diversas alterações de software, né, para poder comportar algumas funcionalidades, né? Então, a gente fala, né, não é só, digamos, o hardware que você tem que fazer, mas o software também, que a maior parte do trabalho é feito no software. Então, o software teve que ser realmente modificado, teve que ter modo, digamos, capacidade computacional, e teve que produzir também diversas funcionalidades novas que o método pediu, realmente, mais em relação também à parte de auditorias, né, e de você poder identificar possíveis fraudes. Né? Então, com alteração de alguns parâmetros, algum histórico de erros, você pode identificar uma possível fraude, uma possível tentativa de fraude no equipamento. Bom, o impacto na fábrica, né? Na fábrica tem um impacto grande, que agora tem um processo de carga do certificado digital, né? Então, nós temos um processo, digamos, que é diferente do que faz hoje em dia, né? Então, para carregar o certificado digital, eu tenho que ter uma segurança física e lógica do equipamento que estou carregando. Eu tenho que ter um estoque de certificados, por exemplo, para poder ser carregado. Eu vou ter que ter uma comunicação online para poder validar esses certificados e carregar diretamente. Tem a parte de teste, vai ser mais complexa do que anteriormente. A parte de rastreabilidade, né? Então, a gente já tinha uma parte de rastreabilidade forte, estamos vendo aumentar a rastreabilidade. Então, todos os componentes ali eles vão ser rastreados para poder, quando eu fabrico uma bomba, eu tenho uma certidão de nascimento da bomba com todos os componentes, todas as versões de software, todos os certificados carregados no equipamento. Então, a auditoria fica mais fácil. E aí também você pode fazer também toda essa parte de transmissão de dados para a base do IPEM e do IMET para poder ficar, digamos, conhecer o que saiu do equipamento. Eu vou falar um pouco aqui sobre a parte da difícil. Bom, aqui a gente sempre trabalha também com algum organismo, né, poder fazer, os parceiros, fazer o desenvolvimento de software, né? Então, toda a parte do software hoje, eu tenho um software de carga no equipamento, do curso, depois eu também tenho a parte de teste, então aqui eu tenho que ter funcionários que são cadastrados, né, funcionários com certificado digital, que vão fazer o acesso para poder carregar, digamos, certificado digital no pulso. Então, todo o serviço tem que ser controlado, com acesso físico limitado também, para não poder ter qualquer um gerar um certificado falso ou gerar um certificado com um software que não está validado. A parte de teste também, a gente está fazendo, no final da produção, toda a parte de verificação, todos os ensaios, então, de primeiro faria no campo, o PIPEM faria no campo, ou da verificação inicial lá na fábrica, a gente já está preparado para fazer internamente. Então, vou assegurar de que aquela bomba foi montada com os equipamentos apropriados, com software que foram homologados, com certificados digitais e tudo rastreado. Então, tudo isso tem que resolver. Então, o impacto nosso na fábrica ele está sendo bem grande, quer dizer, o custo, digamos, de fazer esses ensaios e esses processos, eles são maiores do que anteriormente a gente via, né? Mas a gente acredita que vai ser um bem maior. Bom, aqui a gente tem, né? A gente fez aqui agora algumas...
a gente viu um pouco assim, os impactos, né, dessa desenvolvimento, né? Então, para um modo geral, né, são todos os equipamentos foram novos eletrônicos, novos componentes, né, todos os fabricantes, né? Então, praticamente, a eletrônica toda nova. Eu acho que o impacto no campo de material, digamos, de reposição, ele vai sofrer impacto, porque os caras vão ter que ter um material diferente, eletrônico novo, né? O processo de diagnóstico do campo ele vai ser facilitado, né, porque se você tem diversas auditorias, lojas e tudo mais, ele pode ser mais fácil de diagnosticar um problema e fazer a manutenção da bomba. Um outro ponto que vai dar impacto no campo também é a validade de certificados, né? O que foi acertado é que esses equipamentos meteorológicos, os certificados teriam 10 anos de validade. Então, após 10 anos, ele vai ter que trocar aquele transdutor pulser. Ele não vai ter como carregar um novo certificado. Então, isso também já está fazendo esse controle de validade do certificado no próprio equipamento e vai alertar o cara quando tiver para vencido. A fiscalização, ela digamos, uma ajuda muito grande, né? Eu acho que vai ficar muito mais fácil a fiscalização. O tempo que você vai perder no posto fazendo a fiscalização vai ser menor, porque o mais complexo é você poder identificar os componentes eletrônicos, né? E agora você vai poder fazer isso de modo no handheld ou no próprio aplicativo do frentista, né? Do modo geral, né, o impacto vai ser muito positivo. A gente acredita que até para o frentista isso vai melhorar, porque hoje, conforme eu falei, quem faz a fiscalização, quando faz a verificação lá na hora, né, é o frentista, então ele tem que abastecer 20 litros, despejar aqueles 20 litros depois no tanque, ele vai precisar fazer isso. Eu acho que para o consumidor também vai ser um impacto positivo muito grande, porque vai diminuir a desconfiança do consumidor. Ele próprio pode, digamos, com o aplicativo do primeiro para disponibilizar, fazer a fiscalização. Essa fiscalização que ele faz, né, verificando que o volume abastecido é o que está no display, já pode alimentar a base de dados de meta, e se tiver algo errado, já pode gerar, digamos, uma denúncia, né? Porque é inteligência, né? Você não precisa esperar o cara entrar no site, já tem aplicativo que faz isso para você. Então, eu acho que para o consumidor vai ser um aspecto bastante positivo, embora, assim, para quem compra equipamento vai pagar um pouco mais caro, mas a vantagem é que ele vai ter, digamos assim, uma competitividade mais justa. Ele não vai ter, digamos, um equipamento regular e o vizinho dele oferecendo um custo mais baixo do equipamento que está adulterado. Então, a concorrência vai ser muito mais leal. Eu acho que, assim, embora seja inovador, e é uma coisa que vai ajudar no segmento nosso a melhorar, digamos, a imagem que tem no posto de abastecimento, que é uma imagem hoje muito negativa, né? O pessoal sempre acha que tem fraude. Eu postei um pouco a apresentação por causa do tempo, né? Mas é uma PowerPoint que está mais completo. Ele tem diversas visões, digamos, de impacto em relação digamos, a cada representante do segmento, né? E acho que, de modo geral, nós estamos agora em processo de homologação, né? Todos os fabricantes estão. A gente acredita que vai conseguir acabar isso dentro do prazo, que é agora no mês de dezembro, e a partir lá do ano que vem, no final desse ano, já vamos ter bomba segura aí, que a gente vai poder ver o posto abastecido com mais segurança. Acho que é só, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação. E eu passo a palavra ao moderador da mesa, Sr. Zenon, para iniciar o debate e abrir para as perguntas. Pelo tempo que nós temos aqui, ficou, acho que, 7, 8 minutos ainda para fazer alguma pergunta. Então, vamos resumir. Então, seriam 3 perguntas, pessoal. Você pode ir. Já tem uma? Acho que não tem um microfone aqui. Sérgio Viana, diretor de Metodologia Legal, somente cumprimentá-los pela brilhante apresentação que foi feita. E a minha pergunta vai para a Wayne. Eu gostaria de saber se, acho que muita gente aqui gostaria de saber, se, dado que em breve a gente tem uma portaria de aprovação do modelo assinado, quais são as condições que alguém tem as condições de já em janeiro produzir essas novas DMC e fazer o abastecimento do mercado? Bom, obrigado pela pergunta. Nós estamos preparados para esse momento já tem bastante tempo, né? A Wayne já desenvolveu esse hardware já tem muito tempo. Eu acho que o grande desafio que tem no segmento, além de cumprir com as normas, né,
é a parte de hardware, porque a gente sabe que nós estamos com uma crise de componentes que não acabou ainda, componente eletrônico, mas nós antecipamos essa compra, nós estamos preparados para atender, digamos, a demanda de mercado nos próximos meses, assim que foi feita, digamos, a aprovação do modelo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Guilherme. Alguma pergunta mais? Celso, você está com um óculos muito interessante e gostaria de fazer uma pergunta para você. Nós estamos avançando na questão da leitura dos certificados, dos laboratórios. Tem pessoas que já estão procurando, vamos dizer, essa tecnologia para dar produtividade nos laboratórios fisiológicos. Excelente pergunta, Celso. Pessoal, eu estava movendo o pescoço como robô, eu estava gravando, tá? Tudo bem? Então é só uma analogia. E vocês podem ver que tem uma tela aqui no meu olho, tá? No olho direito, mostrando todo o processo. Eu estava respondendo também uma mensagem da minha esposa. Então acabou que rolou aí umas 3, 4 conversas aqui no processo. O óculos é um óculos inteligente, é um smart glass, tá? É uma tendência de mercado nascer smart glasses aí no mundo todo nos próximos 10 anos, tá? Esse é um projeto que nós trouxemos para o Brasil, onde ele é um EPI, por isso que ele é um pouquinho mais robusto. Ele é um EPI a nível industrial, IPX68, a prova de água e óleo, e a prova de pancada no processo. Ele permite que eu visualize as ordens de serviço e visualize toda a rastreabilidade, como nós estávamos conversando aqui. Eu achei muito interessante o ponto, o Celso falou um ponto interessante. Tem laboratórios metrológicos utilizando? Eu vou fazer um adendo, Celso. Tem. E eu tenho um cliente aqui, né? Eu não vou expor ele para ele levantar no processo, mas ele já utiliza. Ele faz todo o controle metrológico e calibração dos equipamentos eletromédicos utilizando o sistema. E ele tem uma inteligência artificial que ele apelidou de Aruna, e ele utiliza ela no processo para fazer a qualificação do cenário. Isso trouxe muita agilidade ao processo. E um ponto interessante, pessoal, agilidade e segurança. Eu achei muito interessante, não me confundam com uma empresa de técnica. Eu acho que a certificação e o processo, a gente se complementa em todos os cenários. Então, a hora que vocês veem a camada de segurança que eles apresentam com análise de dados, isso potencializa o cenário metrológico. Mas ainda é muito carente. Então, eu vejo muito laboratório certificado, utilizando ainda Excel, papel, fazendo o processo ali, muitas vezes saindo errado na ponta para o cliente, né? O grande problema é que o cliente só olha no dia da auditoria. Correto, Celso? É a hora que trava todo o processo. É isso. Obrigado, João. Bom, vamos para a última pergunta, então. Não temos última pergunta? Eu acredito que a minha dúvida, qualquer um de vocês pode responder, ela vai mais no intuito de como a gente conseguiria convencer as pessoas da importância do produto de vocês, porque eu entendo que o consumidor final, quem está na última ponta, o cliente do posto, quem vai ser atendido dentro de um hospital, que teria maior força para cobrar das empresas os recursos que vocês estão apresentando para a gente. Então, eu acredito que a força seria mais esse público. Mas como convencer as pessoas dessa importância do trabalho de vocês? Eu acho que eu posso responder. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu sofri um acidente há uns 2 anos atrás. Fui fazer uma cirurgia.
E aí a hora que você chega lá para fazer cirurgia, eu confesso para você que eu termino nas bases. Eu fui num dos maiores hospitais do Brasil, só que você olha a calibração, é outra história. E a hora que ele pega um esfigmomanômetro para colocar no braço para fazer a medição, eu olhei o selo. Né? Eu acho que cada vez mais, para que isso se torne parte da sociedade, nós precisamos levar isso para os centros e para os polos educacionais, desde a base. E aí eu não estou nem falando do técnico, é a base. É o cara aprender a ver que, por que aquele selo está na balança? Porque está calibrado. Então, esses seriam os pontos. E aí isso entraria em todos os cenários, porque nós vamos falar de engenharia, né? Tudo hoje é calibrado. Então nós precisamos saber se está ok, se está em ordem. Então, isso eu acho que começa com a educação. Eu queria fazer um complemento à sua observação, que eu achei a palavra certa sua. Porque eu fiz essa mesma pergunta para o meu fornecedor na Alemanha, da holografia. O mundo está fazendo essa mudança digital. E ele respondeu exatamente aquilo que nós fazemos no Brasil. Ele falou: você tem que educar. Educar. Só que a educação, é uma coisa que eu concordo com a frase, menos Brasília e mais Brasil. Isso é uma ação que a sociedade tem que fazer, porque o Estado, este aqui ou qualquer outro, mais especificamente esse Estado, nosso Estado quanto país, nós temos recursos muito limitados. E quanto mais você demanda do Estado, mais onera a nossa população, mais onera imposto, porque não tem nada gratuito. Então, a questão é a educação. Então, a PRIM faz, complementarmente, uma educação por mídia social que você paga lá na mídia e você começa a divulgar. Quando eu falei o caso do extintor, a gente sabia que muitas empresas lucravam milhões nesse assunto. Então, eles são os principais interessados a ir contra, fazer lobby, essa coisa toda. A gente foi quem? Foi no bombeiro. E explicou como mas eu não vou ficar batendo foto. Não, você baixa o aplicativo, olha, se tiver, não vou nem falar nada, manda procurar que tem indício de problema. É exatamente isso que vocês estão fazendo na bomba, só que a gente fez há 10 anos atrás. E aí, por que você não começou com o próprio pessoal que faz a manutenção? Olha, eles fazem parte do sistema. Os consultores orientam como fazer a fraude. Criam às vezes, organizações que apresenta lá, é um consultor e orienta e lucra com isso. E como é que você faz para resolver isso? Até, de novo, o Eduardo falou, nós podemos atualizar todos os IPVAs dos carros. Eu falei, não mexe com isso, porque quando você fecha tudo, não funciona. Eles ficam desesperados. Começando por partes. Então, conscientizando os bombeiros, inicialmente teve uma resistência o chefe lá de São Paulo, depois ele começou a entender, aí começou a aplicar isso, e a gente tem hoje, transformou o IPEM de São Paulo, que tinha 3 ou 4 fiscais de aferir o extintor, de manutenção, que é um mercado milionário de fraude, público, de conhecimento, polícia, é só pegar na internet e olhar, entendeu? Começamos a mudar isso. Depois fomos para o síndico, então nós saímos de 3 para mais de 10 mil fiscais. Agora, no pronto tacógrafo, o Viana até me procurou lá, a gente fez uma apresentação, a gente vai bater uma foto da placa do carro, do caminhão, e vai falar se aquele caminhão está ou não vistoriado. É a mesma plataforma, está pronta. Ela está pronta. Mas quem vai fazer isso? Eu vou fazer. Eu peguei um táxi, o cara 40 por hora, uma placa 40 por horas aqui na BR. O taxista 120. Eu falei, mas o que você vai fazer? Aqui não tem radar. Mas não tem radar? Você está 120, a placa 40, não é questão disso. Ele ficou bravo, você me perturbar, te largo na rua. 11 horas da noite, minha esposa do lado, ficou brava comigo, fiquei quieto, bravo, muito bravo. Mas se eu tivesse um tacógrafo, mas como é que eu vou provar? Não tem um registro, não tem documento. Então, o problema não é só para caminhar, é a vida da gente, você tem que proteger. Alguém falou, o fulano vai ganhar, o fulano vai perder, não vou entrar em questão política. Com vários amigos meus, vou para os Estados Unidos, vou mudar. Não vou mudar coisa nenhuma, eu vou continuar lutando no meu país. Vou mudar. Lá não tem problema?
Então, a educação. Isso é uma coisa que nós acreditamos. E educar não é só estar na escola. É na mídia, é na comunicação, levando, participando dos órgãos, mobilizando. E você faz isso trabalhando. É o que meu pai ensinou a gente. Educação muda muita coisa. Para não falar que muda tudo. Mas, parabéns pela solução de vocês. Isso, eu sei que eles vão fraudar, né? Mas tudo eles dão um jeitinho, mas a gente vai evoluir. Nós começamos com essa ideia há 8, 9 anos atrás e foi uma revolução. Até os caras falaram, agora não dá mais, vamos parar com isso, vamos romper isso. Aí começa a tentar todas as barreiras possíveis. Obrigado. Pessoal, agradeço em nome da Remesp a todos os participantes aqui. E desculpe pelo atraso para avançar da hora, mas estamos dando então encerramento a essa palestra. Muito obrigado. Muito obrigada a todos mais uma vez pela participação. Antes de liberá-los para o almoço e encerrar essa manhã, eu só quero lembrá-los a todos os inscritos que receberão o certificado digital de participação no e-mail cadastrado, bem como a pesquisa de satisfação. E não deixem de visitar o balcão de atendimento da Remesp no foyer do evento. Bom, encerramos essa manhã. Faremos intervalo para o almoço até às 14 horas, retornando às atividades para as próximas palestras. Até breve, bom almoço a todos.